Bem, olá, vamos falar aí hoje sobre o teorema de Clausius, um precursor do estudo da entropia, né, em termodinâmica, né? É, bom, primeiro deixa eu só definir a entropia aqui, né? A entropia ela é definida por uma através de sua variação infinitesimal por variação de calor sobre temperatura, tá ok? Então, a ideia, basicamente, é que a gente vai olhar para variações, para coisas desse tipo hoje, calor sobre temperatura, e ver o que acontece com elas, tá bom? A entropia ela vai ser uma função de estado, ou seja, ela vai depender apenas do estado inicial e do estado final, não do caminho, ok? Tá bom. Agora, o que a gente vai fazer? Como motivação, vamos olhar de novo para o nosso querido ciclo de Carnot. Uma relação, né, que a gente viu quando a gente falou, quando a gente foi falar da eficiência dele, é que ela é 1 menos Q frio sobre Q quente, que é 1 menos T frio sobre T quente, né? Que a gente provou que esses dois carinhas eram iguais, né? E é isso que a gente vai usar, tá? A gente sabe que módulo de QF sobre QQ é igual a TF sobre TQ, né? Mas agora o que acontece? Esse QF na verdade é um calor negativo, é um calor que você perde para a fonte fria. Então, na verdade, e esse é positivo, que você recebe da quente, né? Então, o que a gente vai fazer é tirar esse módulo e trocar por um sinal negativo. Vai ficar assim, menos QF sobre QQ é igual a TF sobre TQ. E a gente quer olhar para coisas tipo Q sobre T, né? É a nossa motivação de hoje. Q sobre T. Então, Q sobre T, vamos passar esse cara para cá. Então, vamos trocar esses dois caras de lugar. Vai ficar o quê? Menos QF sobre TF. Isso é igual a QQ sobre TQ. Ou seja, QF sobre TF mais QQ sobre TQ igual a zero. Tá? E para um ciclo de Carnot, a gente sabe o quê? Que esse cara ele vai representar exatamente a integral de dq sobre t. Tá? Esse calor tem que ser um calor de uma transformação reversível, a gente já fala melhor disso. Bom, esse cara é isso para o ciclo de Carnot. Porque o que acontece? Primeiro a gente tem uma isoterma TF, desculpa, TQ, que a gente tem um calor QQ, certo? Então quem é a soma de dq sobre t, né? Vai ser o Q quente sobre T quente, certo? Aí depois a gente vai ter uma adiabática, que a gente tem calor igual a zero, então tá tranquilo. Então aquele soma de dq sobre t vai dar zero, integral de dq sobre t vai dar zero. Aí aqui a gente tem um T frio, Q frio, certo? Daí a gente soma Q sobre T, porque T é constante, pá, e aqui a gente tem Q igual a zero de novo. Então, sim, a gente constrói essa equivalência, né? Essa integral é igual a zero para o ciclo de Carnot. Beleza? Na verdade, o que acontece é que isso vai valer para qualquer ciclo reversível. E agora vale a pena falar sobre o que é uma transformação reversível. O que é uma transformação reversível? Vamos olhar, né, para um diagrama P por V. E a gente tem um ponto A, pá, ponto B. Pronto, está representada uma transformação reversível. O que essa transformação que eu representei tem de especial? A única coisa especial que ela tem é que que todos os seus pontos estão bem definidos, ou seja, ela passa por uma sucessão de estados, todos eles é, com o par pressão-volume bem definidos, ou seja, essa função macroscópica ela é contínua com o tempo, tá? E com isso a gente tem um processo reversível, certo? E aí o que vai acontecer é que para todo ciclo reversível a gente vai ter que a integral de dq sobre t é igual a zero. Ok? E como é que a gente enxerga isso? Vamos pegar um ciclo reversível aqui qualquer. Isso. Olha só que bonitinho. Para este ciclo, o que a gente vai fazer vamos olhar para um pedacinho infinitesimal dele. Tá? Então o que vai acontecer aqui? A gente vai separar ele em uma isoterma e uma adiabática. Então, o ds aqui vai ser o que? Vai ser o dq e
sobre T, né? Então a gente está olhando para esse daqui sobre T aqui. Bom, não importa que isso é o ds ainda, tá? Mas agora o que a gente vai fazer? Vamos procurar um outro ponto aqui do ciclo, tal que a gente consiga construir mais uma isoterma e mais uma adiabática, assim, né? Daí, o que a gente vai fazer é associar esse cara com um ciclo de Carnot. Ok? A gente vai fazer de tal modo que o trabalho que esteja sob esta área aqui, pá, do ciclo, seja igual ao que esteja sob essa área do ciclo. A gente consegue escolher exatamente um ponto aqui no ciclo tal que isso aconteça. E quando a gente faz isso, a gente pode ignorar esses pedaços e a gente junta, basicamente. E quando a gente junta, a gente forma um ciclo de Carnot. Ou seja, a gente está quebrando o ciclo em vários parzinhos de infinitesimais que vão formar, cada um deles, um ciclo de Carnot. E para o ciclo de Carnot, e a gente já sabe, integral de dq sobre t é zero. Então, na verdade, o que a gente acabou de ver é que sim, para todo ciclo reversível vale que a integral de dq sobre t vale zero. Certo? Agora, o que a gente vai falar, né, é o quê? Que integral, teorema de Clausius. Ele vai nos dizer o quê? Que integral. Ah, só uma coisa. Esse carinha mostra que é uma integral fechada, ou seja, uma integral sobre um ciclo, né? Integral de dq sobre t é menor ou igual a zero. Tá? Ok, então se você tiver uma transformação que ela não é uma transformação reversível, a gente vai ter desigualdade, né? Então, igualdade, se isso assim, todos os infinitesimais do ciclo, ou seja, cada pedacinho da linha lá no diagrama PV são reversíveis, né? Então, a gente tem esse cara. Como é que a gente enxerga isso? A gente pega um ciclo lá e a gente olha para um pedacinho dele. Nesse pedacinho, vamos dizer que a gente tem uma temperatura Ti e que ocorre uma troca de calor QI. Certo? Ok, então a gente vai ter aí a gente quer olhar para a variação do dq sobre t, né? Então a gente vai ter um dqi, desculpa, sobre ti. A variação dessa quantidade. Mas agora, vamos olhar mais a fundo o que vai causar a variação dessa quantidade. O que a gente pode fazer é associar para cada ponto do ciclo um mini sistema de Carnot, e a gente vai ter muitos sistemas de Carnot que juntos vão fazer esse ciclo funcionar do jeito que está aí, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Tá aqui nosso ciclo, pegamos nosso infinitesimal, vamos criar uma máquina de Carnot que vai fornecer um calor dQi para ele. E o nosso ciclo ele vai ser a fonte fria Ti. O ciclo de Carnot, a máquina de Carnot, maquininha de Carnot que tem aqui, ela vai ter uma fonte de tesão quente, como uma fonte de temperatura tesão como fonte quente, e vai realizar um trabalho dWi. Ok? O que a gente sabe se a gente calcular o trabalho total realizado pelo processo ciclo mais máquinas de Carnot, a gente vai ter o quê? Esse trabalho total ele vai ser a soma dos trabalhos de cada infinitesimal, né? Que vai dar o quê? Todo o trabalho do ciclo, que é a soma de todos os calores do ciclo, porque no ΔU, o ΔU é zero no ciclo, né? Então a gente pode escrever soma de dQi mais soma de dWi. Certo? Que são esses trabalhos realizados direto pelas máquinas de Carnot. Então o trabalho realizado pelo conjunto máquinas de Carnot mais o ciclo vai ser esse daqui. Certo? E esse cara ele tem que ser menor ou igual a zero por conta da segunda lei da termodinâmica.
Em especial, a gente pode lembrar do enunciado de Kelvin, que diz que você não pode realizar um processo cíclico cujo único efeito seja transferir energia térmica, que no caso vai vir dessa fonte de temperatura T, em trabalho. Ou seja, como isso a gente está considerando todos os trabalhos, ou seja, de todas as máquinas de Carnot mais o ciclo, então a gente sabe que essa soma dos trabalhos tem que ser menor ou igual a zero, porque senão contradiz isso daqui, certo? E é isso que a gente vai usar, e daqui a gente vai tirar isso. Né? Porque a gente sabe essa relação aqui, né? E a gente usa ela a nosso favor. A gente vai ter o quê? Q frio sobre Q quente, que vai ser dQi mais dWi, isso é igual a T frio, Ti, sobre T quente, T. Né? E aí a gente considera que todas as maquininhas de Carnot estão com uma mesma fonte quente de temperatura T. Certo? Então o que a gente vai fazer é isolar o dWi aqui. A gente vai ficar com Ti dWi igual a T menos Ti vezes dQi. Certo? Então dWi dividindo por Ti é igual a T sobre Ti menos 1 vezes dQi. Certo? dWi, portanto, vai ser o quê? Soma de dWi mais, vamos fazer assim, vamos calcular logo o trabalho total. Ele vai ser soma de dWi mais soma de dQi, que vai ser soma de T sobre Ti vezes dQi, menos soma de dQi, mais soma de dQi. E esses dois caras cortam, e aí esse cara vai dar T soma de dQi sobre Ti. Olha só, isso aqui, né? Preciso de espaço. Isso aqui, com isso aqui, a gente sabe, né, que esse trabalho total, T soma de dQi sobre Ti, ele é menor ou igual a zero, né, por conta daquilo lá que a gente já tinha argumentado. Como T é maior que zero, a gente pode simplesmente riscar ele. E eis o teorema de Clausius. Né? É claro que isso aqui a gente fez para várias maquininhas, e aí a gente vai estender essa quantidade de maquininhas para o infinito. Daí essa soma, ela vira uma integral fechada de dqr sobre t, que é menor ou igual a zero. Então está feito, demonstrado o teorema de Clausius. Tá? Essa quantidade dqr sobre t, ela é uma coisa que ficou tão normal, assim, tão aparente, né? Que isso recebeu um nome especial, né? De ds. Né? E é com isso que a gente vai trabalhar a seguir. Obrigado. Até a próxima.